Bem, hoje começamos o estudo sobre Cantares de Salomão. Quem nunca ouviu, né? Falar sobre o Cântico dos Cânticos. E Cantares de Salomão, ele é um livro que tem se falado muito, tem se perguntado muito sobre este livro. É um livro, principalmente o capítulo 8, lido aí nos casamentos, com aquela célebre frase, né? Ou texto: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los. Mesmo que se alguém desse toda a riqueza por este amor, eu a rejeitaria. Mas o livro do Cântico dos Cânticos, ele tem um significado um pouco maior. Não é só uma recitação do marido para a esposa, da esposa para o seu noivo, mas o livro de Cântico dos Cânticos, assim conhecido, ele não mudou o seu nome. Eu estou sempre trazendo aqui os nomes, né, do hebraico e a mudança que tem, mas o livro do Cântico dos Cânticos, ele permaneceu. O nome em hebraico é Shir Ashirim, Shir Ashirim, que quer dizer cântico dos cânticos. E quando fala cântico dos cânticos, é a mesma coisa de olharmos para as frases, isso é muito do judeu, como dizer santo dos santos, rei dos reis, senhor dos senhores, para reforçar que esse aqui não é só um cântico, ele é o cântico entre todos os cânticos. Ele se encontra na Bíblia ali nos rolos, né, Megilat, e juntamente com ele estão outros livros, os 5 livros aí no Megilat, que é primeiramente o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentação, Esther, Eclesiastes, que compõem os rolos. Megilat, Megilop, né, o nome, que significa rolo, né? E eles são cantados em certas festas judaicas. O livro do Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão, dar-se ali uma autoria a Salomão, ele, além do propósito em dizer que foi o Salomão, o estudo literário de Eclesiastes é semelhante, dá para dar uma olhada, e é semelhante aos de Cantares. Um ponto importante, o livro menciona um rei que não foi dividido. É um ponto bem específico, porque Salomão, ele acaba sendo o último ali, antes do reino dividido de Israel. Israel segue Reino do Norte, Reino do Sul, e são exatamente os filhos de Salomão que dividem a terra de Israel. Então, Salomão tem esse ponto no capítulo 6, 4, né? Momento de curiosidade, segundo a tradição judaica, Salomão era apaixonado por cavalos e mantinha vários em seus celeiros, e o livro de Cantares, ele traz uma referência aí a cavalos de luxos, abundância em riquezas, inúmera planetas, animais e por aí em diante. É interessante que o amor, a paixão de Salomão para com cavalos, animais, né? Ele acaba dando uma pitada aí
em Cantares. Em várias frases, ele vai relatar a sua noiva bela, assim como de uma espécie ou outra. Entendendo um pouquinho o livro de Cantares de Salomão, ele tem 8 capítulos, 117 versículos, é o 20º na nossa Bíblia, né? É o 22º livro, conhecido também como livro poético, na nossa tradição, ou na nossa Bíblia, conhecido como livros poéticos. Na Bíblia judaica, ele se encontra, como eu já falei, nos Mejilot, que é os rolos, os 5 livros que são cantados em festas. Especialmente, o Cântico dos Cânticos permaneceu na Septuaginta, o nome do livro permaneceu na Septuaginta e na Vulgata, Cantares de Salomão. E é a parte de uma coletânea dos antigos, né, Testamento, conhecido como os Mejilot, como eu falei, ou pergaminhos. Um momento que podemos considerar aqui, ele não menciona o nome de Deus, e por isso muitos eruditos eles demoraram e não queriam resistiram, a palavra melhor é essa, resistiram em colocar o livro dos Cânticos juntamente com os livros fechados, pois se tratava muito de uma relação de um homem e uma mulher, tendo ali um contexto sexual entre o esposo e a esposa, e porém precisava ser interpretado de forma aconselhável e didática. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre, antes de entrarmos no ponto a ponto, entendendo um pouquinho sobre essa alegoria de Cantares. Muitos estudiosos interpretam de formas alegóricas, sendo, assim, alegoria do amor de Deus por Israel, entendiam-se assim. Outro ponto era, os cristãos interpretam como o amor de Jesus Cristo com a sua igreja, esse amor aqui em Cantares, interpretado desta forma. E, por último, como dom de Deus, o amor conjugal. Também podemos colocar essas duas primeiras aqui, na tradição judaica, a alegoria entre Israel e Deus, o amor de Deus, e por isso começou a ser um pouco mais aceito. O amor de Deus, esse amor aqui da esposa, do esposo, esse romance no Cântico dos Cânticos, era uma alegoria como se fosse o Israel e Deus. E pós, para os cristãos, foi colocado como o amor de Cristo, só tirando Deus ali e colocando Cristo, o amor de Cristo para com a igreja. Também colocado por Paulo em Efésios capítulo 5, no versículo 25 ao 33, que fala sobre o amor, né? Sobre o casamento, e referindo-se ali também de Cristo para com a igreja. Depois, um terceiro ponto, aí, depois foram investigados e foram descobertas aí
na antiga egípcia e babilônica sobre o amor. E foi encontrado ali muitos relatos, muitos pergaminhos, muitas coisas que falavam sobre o amor. Isso era cultural. E aí entra essa parte que eles dizem que foi um dos rolos achado ali e que isso era costume, mas vamos ficar aqui com essa interpretação. Primeiro, a interpretação de Deus para com Israel, a do Messias para com a igreja, e assim começamos a entender melhor a história por trás de Cantares. E aí, vamos seguindo esse tema e teologia. De que é que vai se falar? Amor e relação conjugal. Quem são os personagens deste livro? As pessoas que você vai encontrar, três. A terceira não é. São pessoas, né? Mas vamos lá colocar. Primeira pessoa, Salomão, que aparece aqui. A segunda, a sua noiva ou esposa, que é Sulamita ou Sunamita. Não tem as duas. Que quer dizer, a Sunamita significa uma mulher nativa de Sunem. Aonde, que cidade de Sunem? E a terceira pessoa, né, são as vozes que, juntamente, em um coro ali, quando tem um diálogo, principalmente de Sunamita, quando ela fala do seu esposo, e remete a voz mais atrás das mulheres ou companheiras que estavam ali, soando, né, ao falar. A cidade de Sunem ficava localizada no território da tribo de Isacar, perto de Jezreel, de Jezreel. Sunem, no original, foi o local onde os filisteus acamparam antes da batalha contra o rei Saul em Gilboa. Um ponto específico aqui. Ele retrata sobre a sua fidelidade, a fidelidade ao amado, em Cantares 3:16. Faz desta jovem uma mulher, um modelo de esposa, companheira, que dá livremente o seu amor ao seu amado. E com isso, ela recebe em troca esse amor. Ela dá esse amor ao seu amado e em troca ela recebe esse amor de volta. O livro de Cantares de Salomão, também conhecido como Cânticos dos Cânticos, vamos estruturar, como falei, as três vozes aí, um coro, as filhas de Jerusalém. Além do coro das filhas de Jerusalém, tem o amado, que é o noivo, e também a amada, a sunamita, a noiva. O livro de Cantares, ele tem introdução e tem também conclusão. Mas no meio do livro há uma certa... começa uma história, depois termina outra. Às vezes ela está um pouco meia solta, porém ela tem ali bem fixado começo e final.
Vamos lá. Do capítulo 1 ao 3, vai relatar o namoro e o crescimento do desejo. O capítulo 1, agora eu vou fazer um apanhado do livro. Agora vamos os capítulos, as sessões, né? Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 5, essa sessão ela vai estar falando sobre o namoro e o crescimento do desejo. E note-se que aqui é um cortejo, um namoro, casamento, tá? Nessa sessão, o casal expressa seu encanto mútuo, a atração física e é forte o desejo de estarem juntos. No capítulo 1, o anseio da noiva pelo amor e pelos beijos do noivo. Do capítulo 1, 5 ao 17, os elogios mútuos, inseguranças da noiva sendo acalmadas, e a beleza do amor no campo. No capítulo 2, do 1 ao 17, a primavera do amor. O noivo faz um convite para que a amada saia com ele, celebrando as flores do relacionamento. Isso tudo aqui numa fase enamorados, namorando, começo do relacionamento. No capítulo 3, do 1 ao 5, são o primeiro sonho da noiva. E ela relata uma busca ansiosa pelo amado durante a noite, até encontrá-lo, culminando em um aviso para não despertar o amor antes do tempo certo. Não despertar, vamos colocar assim, o desejo, o amor antes do tempo. E pegamos nessa segunda sessão agora, a partir do capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 1, que este é o clímax do livro. Descreve o dia do casamento, a procissão real, a celebração da primeira noite do casal. A grandiosa, do capítulo 6 ao 11, do capítulo 3, versículo 6 ao 11, a grandiosa procissão nupcial do rei Salomão chegando do deserto. No capítulo 4, o noivo elogia detalhadamente a beleza da sua noiva, da cabeça aos pés. Ele descreve como um jardim fechado, um símbolo de pureza e exclusividade. E com isso, no capítulo 4, ainda, no versículo 16, e ao capítulo 5, 1, a consumação do casamento. A noiva convida o noivo a entrar no seu jardim e ele aceita. Essa sessão termina com uma voz celestial, frequentemente interpretada como aprovação divina, celebrando a união entre o casal, entre eles dois. E é muito interessante, né, essa união, e também para com a igreja. E se vocês notarem, tem um pouco de referência, né, do noivo. Aqui o Cantares de Salomão fala sobre o relacionamento ideal, né,
um relacionamento ideal de esposa, de esposo, o matrimônio sagrado, a beleza do casamento, a beleza do amor ali, e mais também colocando essa beleza hoje, né, na igreja, a beleza de estar com o noivo, a beleza de ser separada para Cristo, ser separada como igreja para celebrarem o amor. Essa seção 3, conflitos e afastamento e reconciliação. Do capítulo 5, do 2, até o capítulo 6, versículo 3, após o casamento, a vida a dois traz desafios. Esta parte ilustra um momento de excitação, desencontro, seguindo pela restauração do relacionamento. Do capítulo 5, 2 ao 8, o segundo sonho ou experiência da noiva. O noivo bate a porta. Ela hesita em abrir. Por conveniência. E quando finalmente abre, ele já partiu. Ela o procura desesperadamente e é maltratada pelos guardas da cidade. Aqui, essa parte traz uma certa... Eu vou falar quando eu li aqui uma interpretação minha. Eu sei que não é o certo isso, mas eu achei muito interessante essa parte aqui, trazendo uma ilustração. Quando o noivo bate a porta, e me chama a atenção também lá das virgens, quando o noivo bate a porta, ela hesita em abrir. E quando ela finalmente abre a porta, ele já foi embora. E ela o procura desesperadoramente. E ela é maltratada pelos guardas da cidade. Isso, quando você olha friamente sobre essa rejeição, o noivo bate a porta, aquele momento de resistência, vamos dizer assim, e ela hesita em abrir a porta ali, e o noivo se vai. Não espera mais e se vai. E com isso, quando ela percebe, ela vai abrir a porta, ele já foi embora, e desesperadoramente ela sai à procura do noivo na cidade, e ela é maltratada ali. E parece que até está falando da igreja, está falando de nós mesmos como noivas de Cristo, que muitas das vezes rejeitamos abrir, aceitar que o noivo venha e compartilhe conosco, e muitas das vezes, quando não abrimos a porta, não deixamos ele chegar, e ele vai àquele desespero de buscarmos a presença de Deus, buscarmos um noivo, buscarmos para estar junto, e com isso leva aos maus tratos que a vida impõe. Mas por quê? Por um deslize. Era mais fácil aceitar a entrada do noivo. No capítulo 5, ainda, do versículo 9 ao 16, questionada pelo coro sobre o seu amado, o que seu amado tem de tão especial? A noiva responde, descrevendo ali
as qualidades, a formosura do seu esposo. Lembrar de quem ele realmente, de quem ela realmente se apaixonou, ou ele reacende a uma paixão nela ali. E outro, né, que podemos pegar aqui e falar como igreja quando falamos do nosso noivo. Como falamos do nosso noivo. Eu sei que está sendo uma aula um pouco diferente hoje, mas entendendo, né, como é que falamos do nosso noivo? Como é que falamos de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Como é que desperta em nós a paixão de falarmos sobre Cristo? Você tem falado da qualidade do seu noivo? Da qualidade? Esse daqui pode ser a interpretação. Estou botando religiosamente falando. Mas também podemos colocar como nosso cônjuge. Como é que você fala do seu cônjuge? Como é que essa paixão está? Ainda está acesa? Ou você ignora? Ou você não fala as qualidades? Ou só fala dos defeitos? E o Cântico dos Cânticos, ele nos traz essa abertura para olharmos para o nosso cônjuge, nosso parceiro, com um olhar de apaixonados, de um amor mais pleno. E assim como olharmos a igreja, olhar para Cristo, olhar para Cristo com um amor apaixonante, falar de Cristo com mais veemência, sentir o amor de Cristo na nossa vida. Interessante que muitos deixaram de sentir o amor de Cristo. Tem um louvor que eu acho até bastante interessante, que ele fala: ele me ama, ele me amou, ele me ama. E quando olhamos para a igreja, olhamos como noiva, temos que ter essa noção: ele me ama, eu sou noiva. E como noiva amada, temos que estar mais próximo. Ainda no capítulo 6, versículo 1 ao 3, o reencontro. A noiva sabe onde encontrá-lo e eles se reconciliam, culminando na famosa declaração de pertencimento mútuo. Usamos muito essa frase em casamento, principalmente encontro de casais. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Até mesmo na igreja, quando declaramos o nosso amor a Cristo, usamos essa frase: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E fechando a última sessão, que é a quarta sessão, o aprofundamento e a maturidade do amor. Vai do capítulo 6, versículo 4, até o capítulo 8, 14, que é, nessa sessão, o amor do casal se mostra mais profundo, maduro, seguro e inabalável. Olha como é que é uma construção. E pegar o livro de Cantares para não falar abobrinha no púlpito, é melhor falar para os casais Cantares de Salomão. É a liga perfeita. Vamos lá. No capítulo 6 ao 13, o noivo expressa novamente o seu amor, reafirmando que ela é a única,
perfeita, insubstituível entre todas as mulheres. No capítulo 7, mais descrições apaixonadas da beleza da noiva e o prazer que encontram um no outro. Ainda no capítulo 7, do versículo 11 em diante, até o capítulo 8, versículo 4, a noiva toma a iniciativa, convidando o marido para desfrutar do seu amor. Mas nas aldeias e no campo, demonstrando uma intimidade madura e sem reservas. E vai fechando aí do capítulo 8, que entra na frase, né, que muito ouvimos no capítulo 8, versículo 5 ao 14, que é a conclusão, encerra com o casal reflete sobre a jornada deles. O clímax teológico aqui ocorre no versículo 6 e 7, aonde declaram: o amor é forte como a morte, e que as muitas águas não poderiam apagar. Pegando aqui novamente um gancho falando sobre o amor de Cristo. Tá bem? Esquecendo aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte. É no Novo Testamento. Nem a morte, nem o porfim, nem os principados. Olha como é que dá uma liga. Eu estava tão ligado aqui em Salmos, tem falado muito sobre Salmos 139, que é para onde me ausentarei da sua face. E fechando, eles mostram o quanto que o amor é forte. Assim como o amor de Deus para com a igreja, de Cristo para com a igreja. E a maturidade alcançada ali, e aonde vai ter essa declaração: as muitas águas não poderiam apagar, nem os rios afogá-lo, mesmo que se alguém desse toda a riqueza por este amor, ela diz que a rejeitaria. Acaba tendo um contraste logo depois, porque Salomão meio que parece que está oferecendo um dinheiro e é rejeitada esse dinheiro, no mesmo tempo que está ali dizendo que não teria como pagar por este amor. E olha só como é que fala no versículo 12. A minha vinha, que pertence desse cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1.000 moedas, e os que guardam do fruto dela, e suas 200, né? Você que habita no jardim, os meus companheiros querem ouvir a sua voz, eu também quero ouvi-la. E tem como se um desprezo ali desse dinheiro, e segue-se como se fosse um livro aberto, né? Dando continuidade, dá uma continuidade, como se dissesse: o amor, ele não acaba, ele continua. Ele continua. E assim finaliza o livro de Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão. Amém? E voltaremos com a próxima aula, que aí é Isaías.